Bom, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a transmissão sobre o posicionamento na internet. Bom, oi, gente, eu sou Eleonora, estou participando lá do grupo do DOTS, e eu, na verdade, lancei essa pesquisa para o pessoal do DOTS, e aí, nesse momento, eu decidi, com essa pesquisa, fazer esse hangout para vocês, e mostrar para vocês o que a gente pode fazer de forma orgânica, né, para a gente poder posicionar nosso site melhor na internet, tá bom? Então, vamos começar aqui com a nossa apresentação. Só um instantinho aqui. Bom, quem sou eu, né? Eu sou Eleonora, eu sou formada em tecnologia pela FATEC. Eu iniciei em 87, me formei em 90. E aí, depois, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar no Banco Nacional. Depois, com a fusão, eu fui trabalhar no Unibanco. Nessa época, eu comecei a estudar design no Mackenzie. Em 96, eu acabei começando a me interessar por internet. Então, eu trabalho com internet desde essa época. Logo depois, passado, né, mais um bom tempo, né, em 98, eu comecei a trabalhar com internet ainda no Unibanco. Em 2008, eu fui trabalhar no Itaú por conta da fusão. Em 2010, eu fiz um MBA em negócios pela GV. E depois, eu acabei, em 2016, saindo do Itaú e abrindo o Doutor Métricas. Na verdade, o Doutor Métricas era uma ideia já antiga. Eu já fazia alguns trabalhos de consultoria independente e acabei colocando as minhas, né, ações em prática, criando, né, o Doutor Métricas, e também decidi fazer um curso de extensão na FGV em Mobile Marketing, tá? Bom, eu queria compartilhar com vocês um pouco dos resultados da pesquisa que eu acabei fazendo, né, com o pessoal, principalmente o pessoal do DOTS, que colaborou bastante. Eu consegui aqui 44 respostas, eu tinha desejo de conseguir mais, mas assim, essa amostra já foi muito significativa. Muitas pessoas que preencheram o nosso formulário da área de prestação de serviço ou de sites institucionais. O segundo público maior aqui é o pessoal do e-commerce. O terceiro grupo, que é o pessoal de blog ou produtor de conteúdo. Depois a gente tem aqui empatado o pessoal que é de vitrine, que entenda por vitrine é aquele site que exibe um produto, mas efetivamente ele não vende pela internet. A venda dele acontece via telefone. E aqui empatado, né, uma categoria de outros, que teve gente que preencheu como portfólio, é um site que vende, que na verdade é a venda do produto dele, mas ele não é considerado uma vitrine, é um portfólio. Então, a gente tem aqui pessoas que são da área de artes, designers, algo nessa linha, tá? E aqui, duas pessoas que são da área de educação, tá bom? Eu quero agradecer vocês por terem preenchido a pesquisa, foi de grande valia. O que a gente percebe aqui, quando a gente mostra, né, o retrato dos negócios hoje, a gente vê que 27 respostas disseram que tem uma grande dificuldade em fazer campanhas online de forma eficiente. Eu acho que
essa situação não é uma situação somente desse grupo. Eu vejo que, assim, muita gente, mesmo as empresas grandes, tem, às vezes, essa dificuldade, porque esse mundo é extremamente dinâmico, né? Em segundo lugar, a gente vê aqui um pessoal muito preocupado em fazer um conteúdo relevante. Isso, na verdade, talvez uma grande dificuldade, né, para se fazer um bom conteúdo. 22 respostas, né, daqueles 44, disseram que não conseguem vender suficientemente bem através das ações via internet. Tem um grupinho aqui que está empatado, com 47%, que não consegue avaliar o desempenho do site e que também não consegue medir o engajamento do site dele, tá? A gente teve outras respostas aí na distribuição, mas vamos lá. O que as pessoas desejam para o negócio delas hoje? 62% gostariam de aparecer primeiro nas buscas do Google. Acho que essa é uma necessidade que, eu não acho que é só dos 27, não, dos 27 que responderam, acho que é uma necessidade muito grande. Acho que as pessoas têm uma dificuldade de detectar se o site está aparecendo bem nas buscas, né? Em segundo lugar, a gente vê as pessoas que querem que os clientes falem dela, ou seja, divulguem, compartilhem, né? E aí a gente tem um terceiro item aqui empatado, onde a gente vê que as pessoas querem ter um retorno de investimento qualificado, as pessoas querem identificar os que os clientes estão buscando sobre o seu negócio no Google, e as pessoas também querem se aproximar do seu público-alvo, tá? O acompanhamento dessa presença online, ou seja, quais são os indicadores ou métricas, estatísticas que as pessoas costumam acompanhar? As pessoas, na grande maioria, acompanham as visitas. Tem um grande público aqui disse que não sabia acompanhar essas métricas do site, ou seja, tinha uma dificuldade de fazer isso. E a gente tem um público aqui empatado com as pessoas olham visualizações de página, as pessoas olham origem de tráfego e as pessoas também olham os meios de acesso, de que forma as pessoas acessam o site. Quando se trata de redes sociais, a gente vê a grande maioria olha os likes na página do Facebook e olha os likes nos posts do Facebook. Em terceiro lugar, os compartilhamentos. Na verdade, o Facebook talvez é a grande rede social utilizada pela maioria das pessoas, tá? E aí, as perguntas foram muitas, eu listei mais, são mais de 30 perguntas que foram feitas, e aí esse hangout aqui, hoje, é para a gente falar um pouco, né, de métricas, né, de estatísticas, de falar de posicionamento, mas também responder essas perguntas que as pessoas fizeram, tá bom? Então, dando aqui continuidade, eu queria mostrar esse gráfico para vocês. Esse é um gráfico de uma empresa chamada GoGlobe, onde ela mostra o que acontece na internet em um minuto. Então, se vocês pararem para dar uma olhadinha, eu espero que vocês consigam ver alguns números aí. Se tiver alguma certa dificuldade, amplia aí a visualização da tela aí do YouTube. Mas, assim, eu gostaria de destacar que quando a gente fala de Google, né, em um minuto, são realizadas aproximadamente 2,3 milhões de buscas no Google. Ou seja, é muita coisa, né? Só para vocês terem uma ideia, no mesmo um minuto, mais de 100 domínios, mais de 100 sites são registrados. No Facebook, a gente percebe que em torno de 243 mil páginas são cadastradas. Desculpa, não são páginas, são perfis que são criados por minuto
no Facebook, né? E aí a gente tem outros números, né? As mensagens de WhatsApp, Pinterest, Snapchat, assim, só para vocês terem uma ideia, em termos de YouTube, né? Em um minuto, as pessoas, todas as pessoas vendo em um minuto e vídeos no YouTube dá o equivalente a 300 horas, 139 mil horas de vídeos vistos. Ou seja, isso é muita coisa, né? Então, eu acho que assim, a internet é um mundo onde um monte de inúmeras informações são trafegadas e a gente precisa usar isso a nosso favor, tá? E aí eu queria, na verdade, fazer para vocês uma comparação para que vocês entendessem um pouco esse universo. Vamos imaginar que a gente estivesse numa grande biblioteca, essa daí é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e que a gente tivesse que encontrar um livro, tá? Ou que fosse numa livraria, né? A gente geralmente chega numa biblioteca, numa livraria, com ou um assunto, ou um autor, ou um título. Para quê? Porque a gente quer achar um livro. Quando a gente tem quando a gente passa uma dessas informações, e quanto mais preciso a gente acaba sendo, a gente consegue saber em que estante esse livro está, tá? Se a gente parar para pensar, o site, na verdade, a internet é a mesma coisa. Vamos imaginar que a internet fosse toda essa biblioteca e que a gente quisesse um site. Então, assim, imagina, eu estou aqui fazendo uma analogia, né? Da mesma forma que na biblioteca eu tenho um índice de livros, eu também tenho na internet um índice de sites. E quem é o responsável por fazer isso são os buscadores. Vamos fazer aqui uma comparação, né? Se no livro eu tenho um título, o meu site também tem um título. Se o meu livro tem uma sinopse, né, aquela orelha onde eu tenho um resuminho do livro, eu também no site tenho uma descrição do site. Se no livro está dividido em capítulos, o meu site está dividido em páginas. Ou numa árvore, né, de menu que a gente costuma falar. No meu livro, eu tenho uma introdução, provavelmente, para este capítulo. Eu poderia ter uma descrição para a página. E assim vai, o raciocínio é o mesmo. Então, você poderia ter um subtítulo, como eu poderia ter cabeçalhos dentro de uma página, né? Tópicos dentro de uma página. E aí, se a gente for olhar por esse lado, fica muito mais fácil entender por que é necessário a gente ter essas informações para o site, né? Porque é um negócio que é muito comum, comentado, né, que é o tal do SEO, que é o Search Engine Optimization. Então, na verdade, o SEO é uma série de regras que permitem você otimizar que o seu site seja encontrado, tá? Então, o que isso vai te favorecer? Você vai, através do SEO, você vai melhorar a busca orgânica. Ou seja, você vai impulsionar seu site na busca orgânica. Através das informações que um SEO pode te prover, você pode melhorar a estrutura do seu site. Na sequência, você pode otimizar seu conteúdo, ou seja, produzir algo que vá de encontro ao que o usuário ou o teu cliente está procurando quando ele chega no teu site. E você também, depois de um tempo, fazendo esse trabalho organicamente, você pode começar a melhorar seus anúncios. Porque eu acredito que pela pesquisa, como muita gente comenta que quer ter um retorno eficiente, vocês podem estar fazendo um anúncio em que você está usando palavras-chave ou você está usando uma descrição que às vezes não vai de encontro ao que o teu usuário ou o teu cliente está querendo. Então, é muito importante usar o SEO também para te guiar, tá? E aí, tem uma coisa que é muito importante a gente reforçar, né? Que o SEO sozinho não faz mágica. Então, assim, não pense vocês que criando
um site colocando todos essas identificações, né, de título, página, não pensem que isso é o suficiente para que o seu site apareça na primeira página do Google. Não é assim que funciona, tá? Então, o que na verdade, você tem que fazer? Você precisa gerar tráfego. E como é que você pode fazer isso? Assim, como é que você pode se beneficiar dessa questão de gerar o tráfego? Você pode publicar um conteúdo no seu site ou no seu blog regularmente. Você pode compartilhar este conteúdo nas redes sociais, usando Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, né? Você pode realizar vídeos através de Hangout ou Facebook. Você pode divulgar esse conteúdo também via celular, um grupo de SMS ou uma lista de distribuição no WhatsApp. Você pode também participar de grupos em redes sociais e divulgar este conteúdo. Então, a gente tem grupos no Facebook e a gente tem grupos no LinkedIn. São muito relevantes esses grupos, dependendo do assunto que você tem para falar, ele pode interessar um pessoal mais pode interessar, assim, não uma pessoa mais na área empresas, ou uma coisa mais, o seu conteúdo é mais relevante para os negócios, para o dia a dia do trabalho. Se é uma coisa que agrega mais o dia a dia das pessoas de uma forma mais social, mais pessoal, publicar este conteúdo no Facebook, né? O outro lado disso é o seguinte: você usar, né, todo o aparato de informações que você já recebeu, usar isso para ter um anúncio pago. Então, por exemplo, eu descubro através do SEO que palavras-chave os meus usuários mais utilizam. Ou eu descubro que no Facebook tal hashtag, né, que é uma outra coisa que é muito usada, né, que são as palavras-chave, aquelas com o jogo da velha na frente, né? Eu sei quais são essas palavras que são essas hashtags muito usadas. O Twitter tem muito isso também. Eu consigo descobrir lá no Twitter quais são as hashtags que estão bombando agora, né? Mas aí eu poderia fazer meu anúncio mesmo de forma orgânica com essas hashtags, mas eu poderia impulsioná-los eles também de forma paga. E aí usar palavras-chave correspondentes, tá? E aí, eu queria mostrar para vocês uma. Eu queria mostrar para vocês, na verdade, esse site aqui, é o site do Mr. Shopper. Na verdade, o Mr. Shopper na verdade, foi um dos meus cases. A Veridiana é a pessoa que é responsável pelo Mr. Shopper, né, a diretora lá do Mr. Shopper. E aí a Veridiana me procurou porque ela tinha uma questão que, assim, olha, eu lancei, eu criei empresa, mas eu não tinha uma questão, eu não conseguia divulgar, né, não estava conseguindo engajar o site dela, né, nas buscas. Então a gente fez um trabalho onde a gente fez um trabalho de SEO para que essa busca fosse orgânica, essa busca orgânica fizesse o site da Veridiana aparecer primeiro. Eu quero até agradecer aí a Veridiana por permitir que eu usasse o site dela aqui nesse Hangout. E aí nós vamos fazer uma comparação do site da Veridiana em termos de SEO com o site bem conhecido de vocês, que é o site da Apple, né? Que coisa, né? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Tem um recurso no Chrome que é muito legal. Se vocês quiserem depois instalar, ele chama Open SEO Stats. Ele vai mostrar estatísticas de SEO. Então, vamos ver aqui, ó. Site da Veridiana. Eu vou pedir as informações da página dela. Olha aqui, ó. A Veridiana colocou um título no site dela. Ela até coloca essa barrinha aqui de pé, que é o pipe. Ela pôs o nome e pôs o nome da empresa, né? E pôs o nome do serviço que ela está prestando. Para quem não conhece, o serviço de cliente oculto
Ele é um serviço que permite que uma empresa contrate o serviço aqui da Veridiana para que ela coloque uma pessoa lá, um cliente oculto naquela empresa, para avaliar a qualidade do atendimento que aquela loja, naquele ponto de venda está executando, tá? Tomando aqui um pouquinho de água, viu, gente? Aí, então o que ela fez? A Veridiana colocou o título, ela colocou palavras-chave, ela colocou o que a gente chama de meta description, que é a tal da descrição, que a gente estava falando lá na comparação do livro, né? E ela colocou assim, ó, como H1 o título cliente oculto, como H2 o cliente oculto. O H1 e o H2, o que eles são? Eles são cabeçalhos. Então, cabeçalho de nível 1, cabeçalho de nível 2. Vamos olhar lá no site da Apple para ver como é que a Apple faz isso, tá? Olha só. A Apple tem também um título, que como a Veridiana colocou, e ela até coloca, a Apple põe o nome dela, né, Apple Brasil. A Apple não está usando palavras-chave, é bom reforçar, eu vou explicar no próximo slide, que as palavras-chave o Google hoje não usa mais. Porém, Bing, Yahoo, outros buscadores utilizam essas palavras-chave. Então, assim, não descartem a possibilidade de usar. Você nunca sabe onde seu cliente está, se o seu cliente gosta de usar o Bing, o Yahoo, então assim, não despreza isso, tá? Por mais que assim a grande maioria das buscas ainda ocorram via Google, eu recomendaria não desprezar. O que eu digo aqui para as palavras-chave que é legal que vocês utilizem palavras que são complementares, tá? Que nem aqui, ó, no caso do site da Veridiana, para vocês lembrarem aqui, ela usou algumas palavras-chave. Ela colocou cliente misterioso, que é uma palavra similar a cliente oculto, comprador misterioso, merchandise, PDV de merchandise e tal, ou seja, ela está usando palavras relacionadas ao assunto. A Apple não faz isso, mas, né, Apple já também tem um nome ali, né, uma marca, né, valiosíssima, então, assim, mas se ela quisesse, ela poderia. O que ela usou como descrição? Conheça o MacBook Pro, iPhone 7, AirPods e veja iPad, Apple Watch e assim vai. Tá? Por que essa meta description e por que esse title são importantes? Quando eu faço uma busca no Google e eu procuro aqui Apple Brasil, esse texto que está na description aqui, ó, vamos voltar lá só um pouquinho, o texto que está na description, assim, ó, conheça o MacBook Pro, ele está aqui, ó, conheça o MacBook Pro, o iPhone 7, os AirPods, veja o iPad e assim vai. Então, assim, quando você faz um bom SEO, o que acontece? Seu nome vai aparecer aqui como title, o title que você deu, que é esse title que está na aba, e a sua description vai aparecer aqui. Aí você vai me perguntar assim, pô, Eleonora, gente, na verdade vocês podem me chamar de Léo, tá? Ô, Léo, mas o que é esse, por que está aparecendo iPhone 7, iPhone 6? Isso aqui, na verdade, esse recurso, ele é um recurso que o buscador monta, você não tem controle sobre ele, mas ele coloca aqui quais são as páginas que mais tem procura, mais tem clique, que mais são visitadas, tá? Então, o que acontece? A gente vê aqui, ó, 6 itens. Porém, a Apple também faz um anúncio. Por que ela está fazendo anúncio? Porque ela está querendo vender produtos que ela sabe que nesta resposta orgânica não aparece. Então, por exemplo, ela está impulsionando o Apple Watch. Aqui ele não está aparecendo. Embora apareça aqui. Não, nem na descrição dela. Não, na descrição dela também aparece. Olha lá, Apple Watch. Mas assim, como um ponto de destaque, o Apple Watch não aparece. O MacBook Pro também não aparece. O iPhone sim, né? Mas o que está acontecendo? Para vocês verem, ela usou um anúncio pago para divulgar produtos que organicamente não aparecem. Ou seja, o pago virou um complemento do orgânico, certo? Olha só aqui, ó.
Vamos ver, se eu digitasse Mister Shop na internet, olha o que acontece aqui com o Mister Shop. Também aparecem as 6 mais procuradas, os 6 links mais clicados da Veridiana. E aí, aqui também, esses textos que estão aqui são textos que, quando a gente não coloca uma descrição, são textos que o próprio buscador vai lá e traz do corpo da sua página. Então, por isso que é muito importante a gente colocar a descrição das páginas, porque elas vão ajudar você a vender aquela página. Essas informações, elas vão chamar a atenção do usuário para aquele texto e você poder ser clicado, que é o que todo mundo deseja, né? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Voltando aqui, então, o tal do resumo do SEO, né? O título de página. O que na verdade, se recomenda, tá? Isso não é uma recomendação minha, é uma recomendação de boas práticas que o Google define, tá? Na verdade, não é o Google, vem de um conjunto de empresas que definem isso, tá? Título de página, 70 caracteres, é o que eles recomendam. Ele vai ser exibido na aba do navegador e vai ser exibido na busca. Então, ó, só para a gente lembrar, aqui, ó, Mister Shopper cliente oculto e Apple Brasil, que é o título, tá bom? Ele tem que estar relacionado com o conteúdo. O Veridiano acaba colocando o título e o nome do serviço. Único para cada página. Gente, o título tem que ser diferente. Se vocês colocam o mesmo título, você confunde o buscador. Então, ó, o que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui no site da Apple. Vamos pedir aqui um iPad. O que a Apple faz? Vem aqui, coloca um título, iPad Apple Brasil. Ou seja, aqui ela tá ela já marcou a gente, né? Mostrou pra gente que a gente está lá vendo um iPad. Então, assim, meu título está mostrando que é um iPad, né? A minha URL, que é o meu endereço do site, também está mostrando que é um iPad, né? E quer ver que a minha descrição também mudou? Ele agora fala da minha descrição de um iPad. É isso que, na verdade, o SEO pede, para que a gente tenha tanto um título quanto uma página muito objetiva, que seja um resumo do seu conteúdo, que seja único. No caso da descrição, eles recomendam 160 caracteres, porque essa descrição vai ser exibida na busca orgânica, tá? Se você não usar a descrição, o buscador vai exibir parte do conteúdo, tá bom? As palavras-chave, aquilo que eu disse, elas não são olhadas pelo Google, mas são olhadas pelos outros buscadores. Acho que a gente não pode ignorar, tudo bem, o Google é um acesso maciço, né? Vamos dizer o seguinte, 80% das buscas, se não forem mais, são feitas via Google, né? E palavras, nesse caso de palavras-chave, o que a gente recomenda é que você use palavras adicionais ao que já foi escrito no título e na descrição, tá? URLs, endereço do seu site. O endereço do seu site, ele tem que ser amigável. Por quê? Porque esse endereço, com palavras que são compreendidas pelo usuário, ela vai ajudar o buscador a te localizar. E aí, o que eu recomendo é que na hora que você monte seu site, você tenha uma árvore estruturada do seu conteúdo, tá? Então, olha aqui, ó, vamos olhar aqui o Apple, né? Na Apple eu tenho aqui, olha, um /BR, que nós estamos no Brasil, e um iPad. Se eu escolher aqui um iPad 4 mini, ele já vai trocar. iPad 4 mini. Tem gente que gosta de fazer somente um nível, ou seja, todos os produtos de iPad estão
debaixo do mesmo nível que se, por exemplo, eu fosse pegar um iPhone, eu vou escolher aqui o iPhone SE, ele vai deixar iPhone SE, ou seja, a Apple não está trabalhando com mais de um nível de estrutura de site, né? Vamos pensar que assim, a estrutura do seu site é como se fosse uma árvore de diretórios que você tem no seu computador, né? A Veridiana aqui já fez uma estrutura mais em termos de como se fosse uma estrutura de diretórios, né? Então, por exemplo, se eu vou aqui em serviços, cliente oculto, ela na verdade aqui, esse aqui não, né? Cliente oculto, cliente misterioso, ela está explicando os serviços. Vamos ver se ela tem um outro aqui. Olha, embora aqui o link é merchandising, né? A URL dela chama promotores de ações de pontos de venda. Então, assim, nada impede que, embora meu menu esteja com nome, né, a minha URL tenha outro nome, porque, na verdade, para nós pode ser importante este nome, né? Vamos ver aqui o blog do Mr. Shopper. Se a gente, por exemplo, clicar em uma dessas aqui, olha aqui que, na verdade, aqui já tem uma estrutura que são os posts, né? Aqui a Veridiana organiza por data e ela usa o título que está aqui, ó, esse título, ó, ele está aqui na URL, que também está aparecendo no título da página, tá? Olha só. Aqui ela pôs uma descrição para esta página, que no fundo é a descrição que está no início da página. Então, gente, isso é uma boa dica de como a gente poder estruturar o nosso conteúdo, tá? Voltando aqui, uma outra coisa que é importante é que as pessoas não valorizam isso é a parte de imagens. Por que que é importante? Porque, na verdade, a imagem, você também pode ser localizado numa busca por causa de uma imagem, tá? E aí, o que que acontece? Se eu tenho uma imagem que está com um nome, que não está com o nome associado ao que ela de fato exibe, você perdeu uma oportunidade de ser localizado. E muitas vezes, outra coisa também que a gente acaba vendo, muitas imagens na internet que são importantes dentro de um site, elas não têm uma descrição. Quer ver? Vamos ver se no site, com certeza no site. Vamos mostrar aqui. Opa, gente, peraí, vamos voltar aqui. Ó, vamos ver aqui se no site da Apple a gente consegue. Ó, a Apple não usa esse tipo de recurso. É um recurso que quando eu ponho o mouse em cima, ele mostra o nome daquela imagem. A Apple não faz. Quem faz isso, geralmente são sites de e-commerce. Eu vou entrar aqui no Netshoes rapidinho, para vocês verem esse recurso. Deixa ele carregar. Acredito que o Netshoes deve fazer esse tipo de recurso aqui, usar esse recurso. Eu vi alguns sites que me enviaram, as pessoas que me enviaram, né, sites que eu acabei analisando, eu vi muitas pessoas que fazem esse tipo de... Ó, Netshoes não faz isso. Queria mostrar esse recurso para vocês, ele é importante, principalmente, sabe para quem? Para deficientes visuais. Deficientes visuais, eu já trabalhei com alguns, e vamos escolher aqui
Vamos ver se em mulheres eu vejo aqui algum. Ah, agora deu, ó. Tá vendo? Quando eu ponho o mouse em cima do artigo, ele me fala, ó, tênis, fila, slant force, preto mais pink. Por que é importante eu mostrar isso? Porque um deficiente visual que quer acessar esse site vai conseguir se virar super bem. Por quê? Porque a imagem, por mais que ele não veja, a descrição traduz o que ela contém. E por incrível que pareça, esse é um recurso também usado no SEO. Então, gente, se vocês tiverem imagem, se aquela imagem é uma imagem importante dentro do seu site, do contexto que você está usando, utilizem esse recurso. Se vocês não, se o site que vocês, se o seu editor de site que vocês estiverem utilizando não tiverem este recurso, vejam se de repente, na hora que você sobe a imagem para essa ferramenta, se não há um lugar para a gente ter a descrição da imagem, né? Ou então, se o seu site é feito por um programador, peça para o programador usar o recurso do Alt na hora de incluir uma imagem dentro do seu site, tá? Bom, eu quero. Isso foi uma dúvida que apareceu, uma das perguntas que apareceu, que era, gente, eu queria fazer um site do zero. Por onde eu começo, né? Como eu preparo um site para que ele seja muito bom, né? Então, assim, quando você pensa em ter um site, se você tem um site e talvez queira pensar em revisar esse site, o que eu recomendo? Faça um site que seja aceitável, que ele tenha SEO, ou seja, que ele tenha títulos, descrições, cabeçalhos, e que esse site gere métricas. No próximo passo, o seu site deveria também ser acessado via celular. Ele deveria ser um site bem que tivesse uma boa navegação via celular. Ou seja, se você conseguir fazer essas duas etapas logo de cara, excelente. Porque aí você pode se preocupar não só com o SEO, mas com essas métricas de visita, de cliques, de pegar as palavras-chave, porque dentro das métricas a gente também tem que olhar essa questão de palavras-chave. Quais são as palavras-chave, tanto que estão no Google, quanto as que estão dentro do seu site foram utilizadas. As páginas por visitas, ou seja, dentro de uma visita, na hora que o cliente entrou no seu site, quais foram as páginas que ele visitou? Quais são as páginas rejeitadas? Como que está a minha divulgação através das redes sociais? Está me trazendo tráfego? Está trazendo gente para o meu site? Depois disso é que você deveria pensar em fazer um e-mail marketing, pensar de fazer anúncios pagos. Não adianta você querer sair divulgando isso se você não está com um site preparado para que o teu público venha te receber, né? Venha aqui, você receba teu público, né, de fato. E aí, se você vai trabalhar com e-mail marketing, com anúncios pagos, aí eu começaria a pensar em conversão, custo de aquisição, ou seja, quanto custa trazer um cliente para vir para o meu site, para esse cliente comprar para o meu site. Pensar em taxa de abandono. Depois que você amadurecer isso, aí sim é legal você investir de novo no site e fazer um upgrade, tá? Ali, de novo, aquela história da hashtag, né, que eu comentei, né, conteúdos de blogs ou notícias divulgadas em redes sociais. Utilizem as hashtags com palavras-chave sobre seu conteúdo e sempre ponham um link para o seu site. Isso é aquilo que eu comentei lá nos primeiros slides do SEO, quando eu falo de trazer o tráfego. Faça isso e acompanhe o resultado, tá? Eu queria mostrar, na verdade, esse painel aqui é um painel, como a Veridiana, eu disse para vocês, ela foi um case para mim, né? A Veridiana contratou nosso serviço aqui do Dr. Métricas em maio, nós começamos a fazer um trabalho em maio,
A gente fez o trabalho dela de SEO e tudo mais. E olha o que aconteceu. E a Veridiana adotou essas práticas de fazerem conteúdos com palavras-chave. Ela tinha em mente de que boa parte do público dela estava no LinkedIn, uma outra parte do público dela está no Facebook, né? E aí a Veridiana começou a fazer posts, e olha o que aconteceu. Organicamente, a Veridiana conseguiu trazer, em setembro, 5.300 visitas para o site dela, né? Aqui houve uma queda, porque o que acontece? Aqui a Veridiana intensificou a divulgação. Aqui ela diminuiu um pouco, porque, né, começa a ter mais repercussão, começa a ter demanda de trabalho. Então, ela não conseguiu manter o ritmo de divulgação orgânica. Mas olha só, para vocês terem uma ideia, ela, por mais que tenha caído um pouco, ainda está muito melhor do que quando a gente começou. Ou seja, a ideia aqui, acreditamos que ela deve estabilizar isso e sair daquele patamar inicial que era mínimo, né? Outra coisa também que o painel aqui do Dr. Métricas mostra, né, é como estão os acessos dela. Gente, esses dados que estão aqui são dados que vêm do Google Analytics. Para quem não conhece, o Google Analytics é a plataforma do Google onde você captura todos esses dados, porém, como ele é uma plataforma muito complexa para a gente aprender, sair utilizando e tal, esse painel que foi construído aqui, que a gente construiu aqui do Dr. Métricas, te ajuda a acompanhar as suas métricas principais e você consegue saber o que está acontecendo com o seu site. Então, olha só aqui, ó, Veridiana, olhando aqui a visão anual do site dela, né, a gente vê o Google aqui com mais de 7.700 origens de acesso estão vindo do Google. Isso significa que o tráfego dela melhorou muito. Aí tem um público que está fiel, que é o público de acesso direto, ou seja, já guardou o URL dela, volta sempre lá. E tem um pessoal que vem via Facebook, mas é bem pouquinho. Tá? Ou seja, o nosso trabalho que a gente fez de SEO, junto com a postagem que ela foi fazendo, trouxe um tráfego orgânico muito bom. Aqui a gente mostra as formas de acesso, o público dela basicamente está no computador, acessa via computador, não assim, metade do público está acessando via celular, mas a grande maioria está aqui acessando via computador, tá? Um público bem pequeno de tablet. Aqui a gente mostra também a combinação de Google, acesso direto, e Facebook com os dispositivos. Então, assim, Google, que é orgânico, como é que as pessoas estão achando ela? Via celular, via computador ou via tablet? Ou seja, que é para a gente combinar e acabar tendo ideias de como divulgar melhor isso, tá? Só para vocês terem uma ideia do trabalho, como é que foi legal, nas buscas, a Veridiana, quando a gente começou em maio, ainda muito pouquinho, mas não tinha um tráfego muito expressivo, ela estava na posição 16.9 do Google. Posição 16.9 é finalzinho da segunda página, tá? Em julho, ela foi para a terceira, ó, foi aumentando, porque aqui teve um momento de ajuste. Em agosto, setembro, outubro, já começaram a aparecer na primeira página do Google com algumas palavras-chave. Então, tem palavras-chave que a Veridiana ainda aparece na segunda, terceira página, mas tem palavras-chave que ela já está aparecendo na primeira. Isso sem precisar fazer um anúncio pago. Ou seja, tudo que ela está fazendo é orgânico, tá? Mas, assim, tem muito esforço, tem que ter muita dedicação para fazer isso, tá? Precisa focar em gerar conteúdo para trazer tráfego, tá bom? Bom, mudando aqui só um pouquinho de assunto, que foi uma também das questões que as pessoas comentaram, sobre a questão de métricas, né? Não sabe nem se tinha métrica para o site, né? Primeira coisa que a gente tem que ficar claro é o recurso para que a gente possa extrair dados de um site é o que a gente chama de tag. Tag é um código como esse que está aqui, que começa com esse script e esse barra script.
É um código do Google Analytics que você vai colocar uma conta, esta conta aqui é a conta demo do Google Analytics, mas você vai colocar a conta do seu site, tá? Eu fiz aqui uma analogia com a tag de roupa, né, com a etiqueta de roupa, porque na etiqueta de roupa sempre tem mais de uma informação, não tem só o preço. Geralmente na etiqueta de roupa tem a cor, tem o tamanho, tem a forma talvez até de lavar, como passar. Então, o que é importante? É importante que vocês saibam que assim, eu trouxe esse código apenas para exemplificar, para que vocês coloquem isso na página de vocês. Se vocês estão usando um WordPress, um Wix, provavelmente você vai usar, no caso do WordPress, um plugin, onde você vai informar esse código. Opa, desculpa, gente. E no caso do Wix, você vai ter um lugar lá para preencher este código. Quem tem um site desenvolvido em outra plataforma, pode aparecer um plugin para aquela plataforma onde você vai informar este código. Quem está desenvolvendo, tem um desenvolvedor lá na unha, esse cara vai ter que colocar este código aí, tá bom? É importante dizer também o seguinte, este código tem que aparecer em todas as páginas, porque você vai querer saber quantas vezes aquela página foi vista. Então, é importante este código estar em todas as páginas do seu site, tá bom? E aí, quando a gente coloca isso, quando a gente coloca isso, o que acontece? Quando uma pessoa entra no seu site e você colocou essas tags em todas as páginas, o Google Analytics vai dizer o seguinte: opa, começou uma sessão, começou uma visita. E aí, dentro dessa visita, aquela pessoa, né, aquele usuário, aquele cliente, vai lá e vai fazer várias coisas. Então, ele pode ver algumas telas, ele pode fazer alguns eventos. Eu vou explicar evento no próximo slide, mas entendo que eventos são cliques que eu mapeei no site, tá? Eu posso existir alguma interação social, que são comentários de posts. Eu posso ter interações de transação, que é nada mais do que o e-commerce. Então, dentro do Google Analytics, existem 4 grupos de tags. Tá? As mais usadas são a Page View, a grande maioria dos sites que eu avaliei tinham Page View. Eventos, não é uma coisa que as pessoas têm essa noção, até porque as plataformas, o Wix, ele não deixa a gente mapear evento. No WordPress é possível fazer isso, mas precisa de um plugin específico para evento. Interação social já é uma coisa muito mais, assim, isso é mais raro de ver. E o e-commerce para a turminha que tem site de vendas, é possível colocar tags específicas de e-commerce, onde você vai entender com o seu carrinho, que produto foi, que produto saiu do carrinho. Você vai entender se aquele produto tem apelo de venda ou não, tá? E aí, o que acontece? Quando o seu usuário entra, ele vai receber um carimbo, que é o que a gente chama de cookie, e aí eu começo essa sessão. Então, tudo que é feito dentro daquela sessão, a sessão dentro do Google Analytics, ela dura meia hora. O que é isso? Você entrou, começou a navegar. Se você não sair do site e continuar navegando, a sua sessão pode durar 1, 2, 3 horas, não importa. Mas se você entrou e depois saiu, se você não voltou ao site num período de meia hora, você gera uma nova sessão quando você retornar. Se você vai retornar dentro daquela janelinha de meia hora, você está dentro da mesma sessão, e aí a sua sessão pode durar 1, 2, 3 horas, o quanto for, tá? Eventos, né? Eu tenho aqui, eventos são interações que eu tenho com a página, independente do seu carregamento.
Então é isso, ó. Imagina que eu tenho uma página, um banner, ou eu tenho um download de um e-book, um download de um arquivo qualquer, tá? Esse banner, ou esse download, ou play de um vídeo que não seja do YouTube, porque do YouTube já tem as métricas dele lá, você pode registrar isso. E aí é legal, por quê? Porque você vai saber se o cliente, teu usuário, está clicando naquele banner, está fazendo o download daquele e-book que você ofereceu. Você, de repente, põe você põe ali um pop-up que você quer saber, se ela clica você está pedindo o e-mail do cliente, você quer saber se ele ignorou seu pop-up ou não, ou seja, se ele deu um cancelar, você poderia mapear o cancelar daquele pop-up, ou seja, tem o evento, né, que é o clique, você pode usar em vários momentos dentro da sua página para você entender se aquele teu usuário interage com a página do jeito que você espera, tá? Quando você cria um evento, na verdade, ele é feito através dessa sintaxe, tem que fazer no código, e aí, se você tem um site numa plataforma, como eu falei, que é WordPress, você pode usar um plugin. O Wix não dá para fazer isso, infelizmente. Mas se você tem um site que é desenvolvido, você tem grande chance de conseguir fazer isso. Quando quando a gente faz o tagamento de página, a gente usa um GA Send Page View. No caso de evento, a gente vai usar um GA Send Event e vai passar esses parâmetros. Esses três primeiros são obrigatórios, que é a categoria, ação e rótulo. Então, você vai classificar aquele evento usando essas três palavras-chave que você vai definir o que você achar melhor. Então, por exemplo, poderia ser aqui uma categoria, poderia ser banner. Ação poderia ser um clique ou poderia ser o nome deste banner. Ou poderia ser no ação o local onde este banner está. E o rótulo poderia ser o produto que este banner está vendendo. Então, ou seja, usar esses três parâmetros para guardar um evento para você ser analisado depois. Uma ótima opção de usar evento é quando a gente tem compartilhamento no blog. Então, imagina que eu tenho um usuário lá, eu tenho o meu blog e eu tenho as opções de compartilhar no Facebook, compartilhar no LinkedIn, compartilhar no WhatsApp, compartilhar no Twitter. Eu poderia mapear todos esses cliques de compartilhar através de evento. E aí você ia saber qual daquelas opções, né, quais daquelas opções o cliente mais usa, tá bom? Bom, aqui já praticamente no encerramento, um resumo que é muito importante, que é o seguinte, gente, SEO mais métricas, que são do Analytics, elas vão te guiar para dizer o seguinte, elas vão te guiar para mostrar o conteúdo que o seu cliente procura. Então, assim, o SEO vai te dizer as palavras-chave, o Analytics vai te mostrar quais são as páginas que o teu cliente mais acessa. Isso vai ser super útil para vocês, por quê? Porque vocês vão poder engajar isso. Do outro lado, nas redes sociais, usem as hashtags para que você crie uma palavra-chave para aquele conteúdo que você está jogando nas redes sociais. Se alguém for procurar por isso, o seu conteúdo certamente vai ser localizado antes. E outra dica que eu dou é o seguinte, não use hashtag longas, tá? Tem gente que tem o hábito de usar hashtags com uma frase. Não, dê preferência a usar hashtags mais curtas. Por exemplo, imagina que vocês vendem camisetas, então eu colocaria lá, hashtag camiseta bordada, ou camiseta tie-dye, entendeu? Camiseta manchada, coisas do tipo. Não usem, faça bom uso também das hashtags para elas poderem te ajudar na localização do seu conteúdo, tá bom?
Gente, olha, eu queria agradecer todos vocês por estarem aqui hoje. Vou colocar esse vídeo depois no YouTube, depois eu vou colocar este vídeo também lá na página do Doutor Métricas. As respostas que aqui de perguntas que foram feitas, eu vou começar a gerar conteúdo no blog, e aí vocês podem acompanhar isso. Eu estou à disposição de vocês, caso vocês queiram uma consultoria sobre como impulsionar o conteúdo de vocês. Tem também o painel do Doutor Métricas, que, na verdade, é um painel que é um resumo, né, de como o seu site está funcionando. Então, a gente traz uma visão de ano, uma visão mensal, para você, ó, aqui voltando a olhar, né, o painel do Mister Shopper, né, um painel mensal de visitas, a gente mostra, no caso do mensal, os últimos 3 meses para vocês. A semana tem uma visão muito legal, porque também a gente mostra para vocês como é que está o desempenho semanal e também no dia da semana. Então, assim, que nem aqui, no caso do Mister Shopper, ela tem muita visita na segunda e na terça-feira. Aqui, o que seria importante? Ela pensar de ter conteúdos ou divulgar conteúdos nas redes sociais nesses dias da semana, porque ela sabe que ela vai ter mais tráfego, tá? Importante também essa coisa de pensar qual meio de acesso que as pessoas utilizam para ver o seu conteúdo, porque isso também pode te guiar no tipo de texto que você vai fazer. Textos muito longos, para quem tem um público muito forte no celular, é complicado, isso faria as pessoas irem embora, entendeu? Não acessariam o seu conteúdo. Então, assim, as estatísticas, né, as métricas, elas vão te ajudar também a entender o comportamento do teu público, como ele se comporta navegando no teu site, tá? Então, gente, olha, eu quero, de novo, agradecer a todos vocês, e tá aí meu telefone, meu e-mail, o site do Doutor Métricas. Agora vou dar mais uma impulsionada nele, né? Porque, no final de contas, eu também tenho que fazer meu SEO, mas eu vou impulsionar com mais conteúdo, vou continuar compartilhando isso com vocês, ou na página do Doutor Métricas, ou lá na página do Dotes, também no LinkedIn, eu tenho divulgado bastante, tá? E assim, fiquem à vontade para escrever para a gente está aqui à disposição, tá ok? Obrigada e boa noite.